Olá, eu sou o Walter Mengali e vamos apresentar No Foco, a verdade nua e crua. Você ainda que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Eu sou o Walter Mengali e vamos apresentar No Foco. Eu sou um homem branco, de 37 anos, de barba, cabelos pretos, olhos claros e estou com uma camiseta verde. Hoje o nosso convidado é Alexandre Castilho, 55 anos, nascido em São Paulo, no Hospital do Servidor e sempre viveu em Osasco, certo? Pai de 2 filhos, 2 netos e hoje ele vai fazer um bate-papo aqui com a gente. E também, lembrando que é da categoria dos petroleiros, da soberania nacional. Seja bem-vindo, Castilho. Tudo bem, Walterson, né? Uma satisfação estar aqui participando junto com vocês. Me descrever, eu sou homem, 55 anos, branco, uso barba, cabelo grisalho e uso um jaleco bem discreto que é laranja, que representa ali a categoria dos petroleiros que tem como essa pauta a soberania nacional. Legal. Castilho, antes de falar sobre esse tema que é tão importante, queria conhecer um pouco mais. Quem é o Castilho? O Castilho é aquele que vive em Osasco, a história inteira de vida dele é dentro da cidade de Osasco, pai de família, tenho um filho e uma filha. O meu filho está no Portugal no momento. Legal, já aproveito e já mando um abraço para ele. Isso, Felipe, um abraço para você, para minha nora e para os meus 2 netinhos que estão por lá. Legal. Casado com a Solange, o meu pai era o seu Elifas, que é falecido, e a dona Antonieta, uma senhorinha guerreira, participante de paróquia. E a minha história é uma pessoa engajada de origem nas comunidades católicas e eclesiais de base na região de Osasco. Você também tem uma filha, né? Ana Carolina, certo? Ana Carolina, exatamente. Não pode esquecer não, senão depois ela fica brava, hein? Exato. É um abraço também para minha filha, Ana Carolina. Legal, bacana. E aí você estava falando que a sua formação de base, é a questão da igreja, né? Isso. Conta um pouco pra gente sobre isso, Castilho. A minha influência de participação, eu sempre fui muito engajado na vida em comunidade. Eu fiz lá a primeira comunhão, crisma, depois eu já me engajei na comunidade, virei catequista rapidamente. Fiquei uns 12 anos como catequista na paróquia Imaculada Conceição, lá no quilômetro 18 de Osasco. Legal. Fiquei como ministro da palavra também quase que uns 10 anos. Castilho, quando eu era também adolescente, passei pela crisma, e também fui coroinha por um bom período ali, Legal. Minha família sempre prezou de levar os filhos para a igreja desde pequeno, então a gente também vem um pouco dessa escola. Depois que a gente vira adolescente, a gente fala, não quero ir mais, tal, mas na minha adolescência eu também tive esse ensinamento, Legal, que é o ensinamento da Bíblia, que é o ensinamento da palavra, pela igreja católica. E aí no meu caso aconteceu o quê? Com a juventude, aí aprofundou essa participação. Uhum. Porque daí eu me casei e depois eu virei ministro da palavra,
fazia celebrações do matrimônio também da comunidade, era casamenteiro. Olha, casou muita gente, hein? Casei muita gente lá dentro. Uns para felicidade, outros nem tanto. Todos para felicidade. Então tá aí, bom. porque a gente sempre pede a bênção de Deus. Exatamente. Se escolheram ou não, né, continuar na bênção de Deus, aí é outra conversa, né? Mas legal. E também palestras para encontro de casais. Né? Então o engajamento sempre foi muito forte dentro das comunidades de base, legal. Ajudando com pastorais sociais. E as pastorais sempre teve esse papel bem ativo, né? De ajudar a comunidade, de estar envolvido. Então meu engajamento na paróquia ele era desde a época do início ainda dos conselhos tutelares. Uhum. Não era nem função remunerada ainda dentro dos municípios. Era uma função ainda de políticas públicas começando a ser implementado. Uhum. E a gente participava na paróquia ajudando a eleger conselheiros, né, organizando várias paróquias para tentar eleger representantes que fossem sérios na defesa da criança e do adolescente dentro do município. Legal. Então a minha origem ela é com esse engajamento, né, dentro do ambiente religioso católico, porém muito, né, envolvido com as questões de cidadania de uma forma geral. Bacana. Aí avançava para o diálogo religioso, conversando com as diversas expressões cristãs e também com as expressões que não são cristãs, mas que a gente sempre participava das atividades. O respeito, né? O respeito. Com diálogo, uma cultura de paz. Uhum. E participava na capital, né, com um movimento que tinha o Chico Itaker, Plínio de Arruda Sampaio, na época o Hélio Bicudo. Eram referências dentro da Igreja Católica, né, na CNBB e nos núcleos, né, de defesa, né, de um mundo de mais paz, né, e de campanha da fraternidade. Então eu estava envolvido nesse ambiente. Legal. Castilho, dentro da sua história, né, você contou aí da sua origem e tal, como que você chega no sindicato? Como que foi essa caminhada até chegar, né, como ser um dos representantes que tem uma grande expressão aqui no estado de São Paulo, né, no Sindipetro, né, que é o Sindicato Unificado dos Petroleiros. Exato, né? Bom, minha formação de origem, eu sou técnico metalúrgico. Legal. Né, formado pelo Senai lá de Osasco, então eu sempre tive um ambiente de participação nas indústrias em São Paulo, participando e vendo o movimento sindical, né? Trabalhei na Aços Vilares em São Caetano, foi meu primeiro emprego que eu estive por lá. Uhum. Depois numa empresa familiar no centro de São Paulo. E depois eu prestei o concurso público e entrei na Petrobras. E faz 18 anos que eu trabalho na Petrobras. Então, a partir deste engajamento de Petrobras, você acaba respirando a essência do que é a defesa da soberania nacional. Porque a Petrobras é uma empresa que ela nasceu para garantir para o país a sua autossuficiência, né, em petróleo e também em combustíveis. Para que o país tenha um desenvolvimento, tenha uma autonomia, tenha uma independência com relação aos outros países. Então isso você veste a camisa, né, esse jaleco laranja com essa bandeirinha do Brasil. Com muito orgulho, né? É com orgulho, né, que você veste essa camisa, né, literalmente. Então essa luta, eu já tinha um engajamento então político na cidade, em função das pastorais sociais. A gente se engajava para a eleição de conselheiros tutelares, Conselho da Saúde e, ao mesmo tempo, eleições, né, municipais. Certo. Então, eu acabava tendo um engajamento eleitoral de militância partidária dentro da cidade e, em paralelo, desenvolvendo um engajamento no campo sindical a partir desse envolvimento direto na Petrobras. Então, eu já era um militante. Já estava ali construindo, né? Eu já era um militante político na cidade de Osasco. O que aconteceu foi um avançar no campo sindical de alguém que já tinha um engajamento político. Então foi muito natural e firme, né, o nosso engajamento, participando das lutas, das greves contra a privatização do sistema Petrobras. Isso que eu ia te falar, né? A Petrobras, ela é uma empresa, né, que tem esse caráter de, né, garantir políticas públicas para o Brasil. Então, né, ela vende o petróleo dela e uma parte desse recurso vem para o governo, né, uma parte vai para os acionistas e isso é aplicado na educação, na saúde, enfim.
Muitas pessoas, o Castilho, não entendem o que é a soberania nacional. Né? O porquê defender a Petrobras é defender, né, a soberania nacional. Explica um pouco mais sobre essa questão para a gente, para quem está nos acompanhando. Então, é o país não ter dependência de outros países nos assuntos estratégicos. Então, no começo, né, antes da existência da Petrobras, o Brasil tinha que importar toda a gasolina, tinha que importar todo o diesel para poder garantir o funcionamento do país. Certo. Então, a Petrobras ela nasceu para garantir o início de um processo de produção onde você construiria refinarias no país e ainda que dependesse ainda de importação de petróleo, seria bem menos. Né? Você poderia pelo menos produzir a sua gasolina e o seu diesel. Uhum. Então você já não dependeria de importar um produto caro, que é a gasolina e o diesel já processados. Uhum. E a gente manteria uma importação só de um produto mais barato, que seria o petróleo bruto. Certo. Então, do que eu importar produtos acabados e que são mais caros, a dependência do Brasil seria só do petróleo mais bruto. Uhum. O passo seguinte seria descobrir o petróleo no Brasil e avançar numa autossuficiência também com o próprio petróleo. Aí o Brasil não ficaria dependente de outros países, nem com o petróleo, que já tem essa tecnologia, nem com a gasolina e nem com o diesel. Uhum. Então isso garante o quê? Essa soberania do país. Certo. Ele ter o controle das rédeas do seu destino, sem depender de produtos estratégicos para o funcionamento do país. Né? Que trata sobre a questão energética. Se você fica sem gasolina, né, o ônibus país não anda, para, né? O diesel, os caminhões vão parar, o alimento... Não Quando chega. teve a greve lá dos caminhoneiros, né, que pararam lá uma semana, deu para sentir o que é ficar sem o movimento, né, do transporte dentro do país. Entendi. Castilho, quero parabenizar, né, a categoria dos petroleiros pela luta e pela defesa de uma empresa tão importante. Né? E acho que a população precisa se conscientizar, né, qual que é a importância da Petrobras, né, para o Brasil, para cada estado, para cada cidade, para cada bairro, né, que ela tem uma importância fundamental e estratégica para o nosso país. Então as pessoas precisam valorizar mais, né, o que é nosso, né, o que é de cada um do nosso Brasil afora. Por isso que a gente fala que defender a Petrobras é defender o Brasil. É isso, exatamente. Porque a riqueza que ela gera é para atender a necessidade do povo brasileiro. Exatamente. Castilho, vamos entrar num tema aqui, né? Como você fala? Sem rodeio? Sem rodeios. Sem rodeio. A verdade nua e crua, que nem aqui no nosso podcast. Você recentemente também passou, né, por um câncer. Queria que você contasse pra gente, né, como que foi a descoberta do câncer, como que foi o tratamento, como é que foi a superação, porque, né, muitas pessoas passam, né, pelo câncer e não conseguem, né, passar por ele. Sim. E eu queria, né, que você contasse essa história pra gente. Sim, nós começamos a nossa conversa como um testemunho, né, de engajamento religioso, comunitário, né, e não poderia ser diferente nesse momento testemunhar como que foi essa travessia, né, nesse período de doença. Eu estava, na verdade, foi no final de 2022, eu estava já, além de fazer parte do Sindicato Unificado dos Petroleiros, eu sou também secretário-geral da Confederação Nacional do Ramo Químico, que congrega, né, toda uma diversidade de segmentos, né, o pessoal de vidro, borracha, cosmético, farmácia, né, são segmentos, né, que envolvem o ramo químico de uma forma bem ampla. Então a confederação ela abarca, né, todo esse segmento. Então eu fui pela Confederação Nacional do Ramo Químico, num encontro em Brasília, fui dirigindo, eu e mais 2 amigos, e eram 12 horas de estrada. Eu acabei ficando no volante o tempo todo, né? Eu optei por dirigir, foi uma opção minha. E eu fiquei com a carteira no bolso, e a carteira estava cheia de moeda por causa do pedágio. Eu achei que a moeda tinha feito puncionamento no meu nervo ciático. Porque depois de 5, 6, 8 horas de viagens... Com a carteira no bolso. Eu comecei a sentir dores, né, que percorriam do glúteo direito, descendo para a coxa da perna direita.
E ó, que eu já dirigi bastante, você dirige bastante, o nervo ciático fica atacado. E eu achava que a carteira com as moedas tinha pulsionado o meu nervo ciático, mas não era. Era o início, né, do crescimento de um tumor no meu glúteo direito, né? Bem como o pessoal fala, né, na picanha mesmo, assim, né? Bem na picanha, né? E aí começou o que era uma pitanga lá ao fundo, virou uma cereja, o que era uma cereja virou uma maçã, depois estava virando uma manga e... Já estava crescendo. Estava crescendo, então era de um crescimento rápido. Então quando foi em março de 2023, foi muito rápido esse processo de crescimento. Eu já fui, né, do final de janeiro para fevereiro, já indo fazendo ressonâncias, passando por médico, no começo... indo como se fosse o nervo ciático, né? Depois descobrindo que o nervo ciático não inchava e não crescia daquele jeito, né? Até descobri que os médicos olhavam o que estava ocorrendo e já me recomendavam passar por um oncologista. Então, sem ter feito ainda o exame... Que é diagnosticar o câncer. Que é diagnosticar na análise da tomografia, né, e da ressonância, já os médicos já tinham uma noção, só não me falavam abertamente, né? Mas só de falar para você procurar um oncologista, o recado Tava dado já. O recado tá dado, né? Aí foi questão de fazer a biópsia. Só fazer a biópsia para confirmar a questão da existência do câncer, né? E foi confirmado. Na sequência, já estava tudo preparado a documentação para iniciar a quimioterapia. Então, Walterson, eu consegui fazer rapidamente. A partir da biópsia, já iniciei na semana seguinte a quimioterapia. Na sequência da quimio, que durou uns 2 meses, fiquei todo careca, sem barba, né? Caiu o cabelo, né? A sobrancelha, emagreci uns 12 quilos. É bem agressivo, né? É bem agressivo, né? Você perde toda a força muscular. Eu não conseguia trocar a resistência do chuveiro de casa. Eu tinha que fazer em 2 etapas e descansar 15 minutos entre os intervalos, só para desparafusar. Né? Então eu não aguentava o peso do próprio braço. Então a quimioterapia ela ataca as células de crescimento rápido do tumor, mas ataca também as células de crescimento rápido dentro do organismo. E aí o músculo também é tido como uma célula que tem um crescimento um pouco mais rápido. O meu músculo nunca cresceu rápido, porque eu nunca fiz fisioterapia, nunca fiz musculação, né? Sempre fiz pouca atividade. É um mau exemplo esse. Eu nunca fiz muita mas é bom sempre atividade manter física, uma caminhadinha, né? Pelo menos. Né? Mas o pouco que eu tinha de musculatura definhou, entendeu? Perdeu a capacidade de resistência ali. Então, para você não conseguir aguentar trocar e ficar ofegante de trocar 3 parafusos ali de um chuveiro. Aí depois eu fiz depois da químio, eu fiz a radioterapia e depois da radioterapia a cirurgia. Então todo esse processo de preparação foi para conseguir fazer a cirurgia. Isso demorou quanto tempo mais ou menos? Foi de abril de 23 e a cirurgia foi em setembro. Certo. Eu voltei a trabalhar em dezembro. Na segunda quinzena de dezembro eu voltei ao trabalho. Já com... Então, e aí o laudo médico, depois que você remove o tumor, né, eles fazem eles seccionam para analisar e detectaram menos do que 3% de células vivas ainda de tumor. Ou seja, a quimioterapia foi tão assertiva que ela quase matou sozinha um tumor de 850 gramas, que é o que foi retirado, né? Do meu glúteo ali, né? Então foi um tumor de grande porte e de crescimento rápido. Né? O nome era um sarcoma pleomórfico de crescimento rápido. Depois o médico me explicou, né, o cirurgião, né? Você tem lá cerca de 4.000 casos de câncer de mama, por exemplo. Apesar de ser o câncer de mama, você tem vários tipos diferentes de câncer. Então, mesmo sendo na mama, o médico ele pode aplicar a quimioterapia bem diferente uma da outra. Só que no meu caso, são itens que têm 20 casos, 30 casos por ano. Bem específico. É bem específico. Então não são casos de estudo da medicina. A medicina vai estudar
4 mil casos que tem condições depois de pagar as pesquisas, o tratamento desses 4 mil casos, ou ela vai estudar 20 casos que não tem condições de pagar nem o início das pesquisas, né? Então, o câncer que eu fui acometido, ele não era um objeto de estudo focado, de pesquisa médica. Então, o que os médicos fazem? Eles olham um banco de dados do que já foi feito, o que não foi feito, o que deu, o que não deu. Ele olha na prateleira, vê para que lado que o vento está soprando, né? E escolhe o melhor tratamento que ele acredita ser o adequado naquele momento. Então, eu me apoiei em que situação? Né? Otimismo, o tempo todo otimista em tudo, com dor ou sem dor, com febre ou sem febre, era otimismo. Confiança na medicina e fé em Deus. Né? Aquilo que faltasse no meu otimismo, a medicina garantia. O que faltasse na capacidade da medicina, Deus é que ia prover. Né? A mira na escolha do produto, né? Da quimioterapia. Se faltou no conhecimento do médico na hora, Deus proveu. Castilho, tenho prazer de estar aqui com você, né? E feliz, né? Que você passou por esse período e tá aqui com a gente, né? Porque poderia acontecer alguma coisa pelo caminho. E eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Para quem está numa situação semelhante, está com algum câncer, está desanimado, né? Manda um recado, né? Para essa pessoa que às vezes precisa de uma palavra, né, de conforto, e também de pessoas que passaram por isso e superaram e estão aqui, né? Estão novamente na trincheira, batalhando. Manda um recado para essas pessoas, Castilho. Então, o que eu posso dizer, né, é aquilo que me moveu durante esse período todo dos 8 meses. Que foram 8 meses sem reclamação nenhuma, Walterson. Né? Não teve murmuração, não teve reclamação, lastimar de nada. O que teve foi, né, otimismo, confiança na medicina e fé em Deus. Se apoiar nesse tripé, incentivar as pessoas que estão ao nosso redor, valorizar a vida em todos os instantes, todos os momentos, né, durante o tratamento e o posterior, animar as pessoas que estão ao seu redor, né, é a receitinha que... E trazer a rede afetiva para próximo, né, para perto, né? As pessoas próximas, né, a família, né, os filhos, esposa, né, os pais, né, valorizar, né, essa rede familiar e de amigos que estão ao redor. Então, o que eu fiz foi isso e buscamos oração, né, apoio das pessoas, né, de uma maneira discreta, mas aberto às orações de todas as denominações religiosas, que eu agradeço, né, mais uma vez nesse momento, né, a todos aqueles que nos colocaram em oração. Né? Então, Deus atendeu da sua forma, do seu jeito, as orações... Foram atendidas. De todos, né? Legal. Que de forma de coração aberto e generoso lembraram da gente nos momentos de oração. Legal. E muita gente ficava mandando mensagem, sabe? Eu fui uma delas. Quando eu soube, mandei mensagem, Castilho, estamos aqui. Isso, né? Se precisar, estamos à disposição. E a gente né? sempre animado. Mesmo estando longe, né? Estando no outro extremo da cidade. Então, eu só tenho a agradecer, né, a Deus e a todos aqueles que tiveram os pensamentos positivos e as orações, né, ao nosso favor. Legal. Castilho, vamos para Osasco. Né? A gente está indo aqui para a nossa reta final. Como que você está enxergando Osasco hoje? Né? Vocês têm todo esse engajamento na luta, desde a eclesial de base, né, nas associações, nas comunidades. Como você está enxergando Osasco hoje? Lembrando que esse ano é um ano super importante, é um ano eleitoral. Né? Como você está vendo Osasco na sua visão? Olha, Osasco, ele tá... o pessoal brinca muito, né? Fala que é o mundo de Oz, né? Terra de Oz. Né? Então, em alguns momentos está parecendo o mundo da fantasia, porque você tem uma administração pautada nas redes sociais, que é bonito, maravilhoso, bonito, midiático, mas só que a realidade... no lado prático, o que você tem são asfaltos cosméticos em vias principais da cidade e de alguns bairros, só que o lado essencial, que é o cuidar das pessoas, isso está negligenciado. Em várias frentes de atuação. Uma por conta da terceirização desenfreada. Isso tanto na área da saúde, como avançando
na área da educação, querendo terceirizar a área da cultura. Que são as OS da vida. As OS de uma forma geral. Então você cria que tipo de situação? Existe um grande risco das OS virarem extensão de RH de gabinete de prefeito, né? Não se tem provas disso, mas é um grande risco de indicações políticas acaba virando um cabide acontecerem, eletivo, né, através das OS. Sim. O prefeito exercer uma influência de encaixar nomes da sua confiança através de empresas terceirizadas dentro da cidade. Então ele amplia a capacidade... Se fosse passar por um concurso público, não passaria. Não passaria, né? Então esse é o grande risco da OS. O outro ponto é que você precariza o serviço público, né? Você acaba enfraquecendo o servidor público e a questão da garantia de aposentadoria começa a ficar sob risco, porque você não tem mais uma reposição de efetivos próprios que contribuem com a arrecadação da Previdência Municipal e você acaba o quê? Tendo os aposentados antigos ainda recebendo, mas você está eliminando quase que uma garantia de aposentadoria futura dos próximos servidores que um dia vão se aposentar. Eles não percebem que o sistema está sendo enfraquecido. Então, as OS, elas são um caminho de sucateamento do serviço público de uma forma generalizada na cidade e ainda podendo ser usado como uma ferramenta política a bel prazer de um prefeito. Então, a linha que eu vejo é que é necessário fazer um enfrentamento, né, dessa questão da terceirização desenfreada que acontece nos municípios. Que acontece. E se você faz essa precarização, você acaba não tendo um investimento mais na área de qualidade do ensino, por exemplo, no município. Então, projetos que existiam complementares, né, a escola integral, você ter uma escola aberta para as crianças e para a comunidade no final de semana, usar a própria escola como um ponto cultural na cidade, né, aberto para a comunidade, são atividades que foram encerradas a partir do momento que as administrações do PT deixaram de conduzir os rumos da cidade e entraram grupos, né, que são liberais, que defendem só a iniciativa privada e defendem o enfoque em privatizações do serviço público. Então, assim como a Petrobras ela é aquela essência para o país, Sim. como uma empresa pública, para investimento, garantir qualidade e desenvolvimento da vida das pessoas, na municipalidade é a mesma questão. Você garantir o investimento no serviço público, ele é essencial, tanto, né, na área da educação, como eu frisei agora, como na área da saúde. E ainda mais depois do que eu passei, Walterson, né, um ano de perrengue, né, na questão de saúde. Mas eu tive a felicidade, né, e a graça de ter um plano de saúde da Petrobras que me permitiu o atendimento muito, muito rápido, tanto nas consultas com o oncologista, como a ressonância e a tomografia, eu realizava 5 dias depois de passar pelo médico. E depois de passado pelo exame de tomografia e ressonância, em 1 semana eu já tinha o laudo e eu já estava voltando no médico. Então, em 2 semanas, eu tinha o pedido inicial do médico, eu tinha a realização de todos os exames e eu tinha o meu retorno ao médico. Então, a cura que eu tive através de um atendimento médico foi por conta da celeridade, da urgência, da velocidade de atendimento. E o que me passava pela cabeça era, e a realidade da população? E a realidade do povão? Então, é necessário que, dentro da cidade de Osasco, tenha um sistema de controle ali do seu lugar na fila de atendimento. Que lugar que eu estou na fila do pão? Né? Do meu exame de ressonância, do meu exame de biópsia, e às vezes essa demora, do meu clínico geral, da mamografia. A gente vê vários relatos aí, né, que as pessoas vai lá, faz o agendamento e, é um ano de espera. Às vezes a pessoa morre, né, e ela não conseguiu minimamente fazer o exame para identificar o que ela tinha. Walter, se eu não fosse atendido rápido, eu ia acabar entrando na fila do atendimento numa emergência,
na hora que você já não tem mais como fazer um tratamento de cura. Aí seria um tratamento paliativo, de manter a pessoa com menos dor, prolongar um pouco a vida dela, mas não seria um tratamento para cura. Seria um tratamento para uma sobrevida com mais qualidade. Uhum. E a população merece ter um cuidado maior, né? Então eu imagino essa uma grande urgência, né? Você só consegue melhorar aquilo que você controla, né? Então eu preciso controlar como está o atendimento de saúde dentro de um município para você poder fazer o investimento correto e melhorar. Com certeza não é através da terceirização e através de OSs. É através do prefeito assumindo a responsabilidade dele, Sim. não terceirizar essa responsa para outras entidades, né? E ele assumir que ele tem o papel de gestor dentro da municipalidade. E para isso precisa de profissionais competentes que são os concursados para exercerem com independência o papel correto da sua função de técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos dentro do município. E por muito tempo, né, a população, a sociedade como um todo, criminalizou o serviço público, né? E conforme o tempo foi passando, a população, né, ela é atendida por esse serviço. Então, esse serviço tem que ser, né, valorizado pela população, tem que ser, né, buscado, buscando de alguma forma fazer que esse serviço também seja um serviço acolhedor. Né? Então... E o que protege o servidor público dele poder exercer o papel dele sem ser obrigado a fazer campanha política para ninguém, né, é ele ser concursado. Exatamente. Isso dá uma estabilidade de emprego. Ele pode se negar a fazer os desvios de medicamento. Ele pode se negar a passar pessoas na fila, furar fila do atendimento. Ele pode se negar, né, a fechar os olhos para desvio de medicamentos que possam estar ocorrendo dentro da municipalidade. Exatamente. Né? Caxira, a gente está chegando aqui para os nossos finalmente aqui. Eu sei que tem muito assunto, né? Quero deixar aqui esse espaço novamente para você voltar aqui, para a gente falar de outros temas. Então esse primeiro tema aqui foi para a gente poder aquecer, né, os tambores, aquecer aqui um pouco, né, o nosso coração. E eu gostaria que você, né, fizesse aí suas considerações finais, mandasse um recado para a galera de Osasco, e esse espaço aqui está à sua disposição. Gostei muito, né, aqui do perfil do programa. Você viu que o nosso estilo também é o sem rodeios ali, sem né? rodeio. A gente já fala diretamente. Vamos, né? direto na verdade, nua e crua. Nua e crua. Então o recado nosso é que estamos cheios de esperança, né, cheio de disposição, vitalidade para ajudar a construir políticas públicas sérias dentro do município de Osasco. É um ano de oportunidade de retomada de gestão mais séria dentro do nosso município, né? E eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer com que isso ocorra, né, a partir de uma retomada, acredito, né, do Partido dos Trabalhadores, né, no comando da gestão da cidade de Osasco a partir, né, deste ano de 2024. Legal. Castilho, quero agradecer aqui a sua participação, né, e falar que esse espaço está à sua disposição, tá bom? Ok, muito obrigado. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Então, vamos lá. Inscreva-se, curta e compartilhe nosso canal No Foco, a verdade nua e crua. Até a próxima.